sendo a tempestade, e já estava no meu espírito aqui desde o momento do louvor, entra direto na palavra, é isso mesmo, a gente tem que obedecer o Espírito Santo. É a liturgia de culto, é o Espírito, o nome da liturgia do culto é o Espírito Santo comandando. Essa é a melhor liturgia que tem. Então, quero colocar no teu coração algo que a gente já vem falando, que a tempestade, a gente dá esse nome para qualquer coisa que eu e você possamos estar enfrentando de oposição, de desafio, de dificuldade. Mas daí, gente, eu e você termos a compreensão correta das coisas, olharmos pela ótica correta. Obrigado, querida. Olharmos pela ótica correta. Não podemos, cara, permitir que aquilo que nós enfrentamos do lado de fora venha nos rotular de derrotado, de fracassado, de perdido. Não, porque tudo que o inferno quer é colocar um rótulo bonitinho em você, de derrotado, de perdido, de não tem mais jeito, de acabou para você. É tudo que o inferno quer, colocar um rótulo. Mas com Deus, se a gente está na presença de Deus, sempre tem uma oportunidade para frente. Vocês já pararam para pensar na passagem da mulher adúltera? Vocês já pararam para pensar que aquela mulher, ela foi pega em próprio ato de adultério? Vocês já pararam para pensar que pela lei de Moisés, escute isso, pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada até a morte? Vocês sabiam que enquanto levavam aquela mulher à presença de Jesus, ela já estava contando como certa a sua morte? Porque ela conhecia a lei de Moisés, e ela já sabia o que iria acontecer. Para aquela mulher não tinha mais esperança. Então levam ela até a presença de Jesus, falam, foi pega em próprio ato de adultério. E a lei de Moisés diz que mulheres desse jeito têm que ser apedrejadas. Interessante que levavam só a mulher, né? O homem não trouxeram. Mas a mulher estava lá, tinha que apedrejar os dois. Mas tudo bem, a mulher estava lá na presença para ser apedrejada. Só que levaram na presença de Jesus. E quando você está na presença de Jesus, você pode estar com o teu fim decretado. Uma palavra dele bota uma vírgula onde era um ponto final. Ele bota uma vírgula. Porque ele tem uma saída que ninguém imagina. Ele fala, legal, quem não tiver pecado pode começar. Ela não entende nada, ela já está contando como certa a sua morte. Porque Jesus não faz aquela pergunta para ela, assim, onde é que estão os teus acusadores, para passar tempo não. É porque ela estava sem entender o que estava acontecendo. A hora que some todo mundo, ela não sabe se vai embora, não sabe se fica, não sabe que ela foi para ali morrer. Às vezes a gente tem o nosso final e uma situação que a gente está enfrentando como tão certo, que quando muda a gente fica igual barata tonta. O que eu vou fazer agora? Eu pensei que eu ia morrer agora, não morri, e agora? De repente ela não tinha nem plano para continuar, para onde ir. Aí Jesus vira para ela e fala, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu. Pode ir embora. Só que tem um detalhe, muda de vida, não peques mais. É legal porque ao mesmo tempo que a graça liberta aquela mulher da morte, dá um alerta para ela não cair em condenação de novo. Esse é o equilíbrio do evangelho, gente. Você percebe que Jesus não está condenando ninguém? Então o inferno, ele bota muita pressão. E ele é mestre em levantar tempestade na minha e na tua vida. Ele é mestre. E como a gente já vem falando aqui ao longo de semanas, a tempestade fala com a gente, fala que acabou, fala que não dá mais. Só que tem algumas passagens na palavra de Deus, Jesus ele sempre se apresenta no meio da tempestade e dá uma solução. E uma delas é essa que a gente está conversando aqui. Em Marcos 4, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Verso 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre,
não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, a gente já vem falando sobre essa passagem há algumas semanas, né? Então a gente já extraiu algumas coisas daqui, eu quero só te lembrar, porque a minha ideia e o Espírito Santo junto contigo é ensinar a gente quais foram os princípios que Jesus utilizou para calar aquela tempestade. Porque é isso que a gente precisa aprender. Não adianta olhar para um texto desse e achar bonito, nossa, que legal, mas o que a gente aprende com isso para colocar em prática quando a tempestade se apresentar na minha e na tua vida? Então uma das coisas que eu creio, que foi muito forte no coração, ainda tinha mais um pouquinho. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? E eles ficaram apavorados, perguntando um ao outro: quem é este, que até o vento e o mar? Então algumas conclusões importantes. Jesus, ele se levanta numa autoridade para fazer aquele vento calar e ficar quieto, porque ele não estava dando um passeio de barco no mar da Galileia, no lago de Genezaré, ele não estava fazendo isso. Jesus não estava dando uma voltinha, Jesus não estava com a vida sem propósito. Jesus entra naquele barco com um propósito bem definido: vamos para o outro lado. E quando você acompanha o restante da leitura, você vai ver que ele chega na cidade de Gadara, no povoado de Gadara, e ele liberta um endemoniado, que depois ele vai pregar aquela mensagem da salvação para toda uma cidade. Então eu já tenho te falado, a tua vida não é uma voltinha sobre a face da terra, você tem propósito e direção de Deus. Antes de você ser planejado pelo teu pai e pela tua mãe, você foi planejado no coração de Deus. Pastor, mas meu pai e minha mãe nem planejaram, foi um acidente. Você pode até ter sido um acidente do homem, mas você não foi um acidente de Deus. Deus não coloca ninguém sobre a face da terra sem um propósito e uma direção. Acabei de falar, somos testemunhas do poder dele sobre a face da terra, para ganhar almas, gente. Cada um de nós tem um propósito. Então, se a tua vida tem propósito, tempestade nenhuma vai te matar. Primeira coisa que você precisa aprender. Segunda coisa: o fato de enfrentarmos tempestades não significa obrigatoriamente que estamos fora da direção de Deus ou Ele tenha nos abandonado. Porque isso é a primeira coisa que a tempestade fala: está vendo? Cadê teu Deus? Está vendo? Olha aí, você deve estar em pecado. Eles não estavam em pecado, estavam na direção de Jesus. Jesus mandou eles entrarem no barco, eles entraram, mandou ir para o outro lado, eles foram. Jesus estava com eles e a tempestade veio. Tempestade não significa que você está fora da direção de Deus. Tempestade significa simplesmente que a tempestade chegou. É só isso. Para que você fala isso, pastor? Para calar essas vozes na nossa mente. Essas vozes de que você não vale nada, de que você não presta, de que tua vida vai ficar por aí mesmo. Está errado. Não dependemos de habilidades ou condições humanas. Cara, isso aqui você tem que pegar. Não dependemos de habilidades ou condições humanas para vencer a tempestade. Precisamos apenas de um posicionamento. Porque, gente, eu já te falei, eu gosto de repetir. Você gosta que eu repita? Se tu não gostar, vou continuar repetindo. Porque tu vai aprender pela repetição, cara. Pela repetição tu vai aprender. Gente, tinha discípulo ali dentro, Gabriel, que era pescador. Trabalhava com pesca. Estava acostumado com a vida no mar. Será que era a primeira vez que Pedro estava enfrentando uma tempestade em alto mar? Será que era a primeira vez que João estava enfrentando uma tempestade em alto mar? Será que era? Claro que não, eles eram pescadores, homens do mar, eles eram marinheiros. Estavam acostumados, mas você não vê em nenhum momento Jesus chegar e falar assim: vem cá, Pedro, tu não sabe manusear o barco, não? Usa a tua habilidade para sair dessa tempestade, tu já não saiu de hoje, não. Jesus não cobra habilidade humana minha e tua, Jesus cobra o posicionamento de fé. Ei, onde é que está a fé de vocês? Jesus só cobra fé. Então Jesus, ele identifica e ele se levanta, e ele não bate papo com os discípulos, ele vai... Ei, queridos, a gente falou de um princípio aqui, acho que foi na quarta-feira retrasada: fale a tempestade. Jesus, ele não conversa com os discípulos, ele não conversa com Deus. Quando ele se levanta, ele vai direto falar com o mar e com o vento. Ele dá uma ordem.
E aí lá em Marcos 11, 23 está escrito que a gente pode fazer a mesma coisa. Em verdade vos digo, qualquer um que disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser será feito. Assim como Jesus falou com a tempestade, eu e você também podemos falar com o problema, dar uma ordem. Não é falar com Deus sobre o problema, é falar com um problema sobre Deus, sobre a grandeza do nosso Deus. Às vezes, eu te expliquei, a gente não vai vencer problema de boca fechada. Abre a tua boca e fala com esse gigante. O gigante quis tirar onda com Davi, Davi abriu a boca também. O gigante falou assim para Davi: vem cá, você vai vir, eu sou algum cachorro para você vir a mim com pedra? Davi falou assim: hoje mesmo eu vou dar tua carne para os lobos comer, cara. Davi não ficou calado não. Eu vou cortar a tua cabeça. Davi abriu a boca dele. Eu vou cortar a tua cabeça. E é o seguinte, meu irmão, você vem a mim com espada, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que declaração. A gente fica intimidado e de boca fechada, gente. Já falei isso aqui semana passada. Se você não assistiu, está tudo lá no YouTube. Hoje eu quero falar de algo muito importante, que é isso aqui, ó. A força da nossa... É isso aí. Porque é o seguinte, quem está assistindo aí o devocional? A força da mudança interior. Quem está assistindo? Então, estou só falando nesse devocional. Eu tenho falado bastante sobre aquilo que aconteceu no nosso interior de mudança. Porque a força da nossa vida está dentro. No demais, irmãos, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na Bíblia Viva, esse verso está assim: eu quero que vocês saibam que a imensa força de vocês vem do poder de Deus dentro de vocês. A nossa força vem do poder que foi depositado no nosso interior, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, é a nossa identidade, filho de Deus. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Será que Jesus, olha a perguntinha, repreendeu aquela tempestade como homem ou como Deus? Porque Jesus era 100% homem, sim ou não? Era 100% Deus, sim ou não? Ele repreende aquela tempestade como homem ou como Deus? Alguém falou como Deus, alguém falou como homem. Quem dá mais, quem dá mais, alô? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Como que eu posso saber isso? Ele repreendeu a força daquela tempestade como homem. Porque se ele não repreende como homem, ele não pode cobrar dos discípulos o mesmo posicionamento. Seria injusto ele chegar para o discípulo: cadê a fé de vocês? Eles dizem: também tu é Deus, né? Pô, aí também papapá. Não, então ele repreende como homem. Então a gente tem que aprender alguma coisa que Jesus, homem, fez, para que nós possamos fazer no dia da tempestade. Que é isso, pastor? Jesus fez, a gente vai fazer. Não sou eu que estou dizendo que o que ele fez a gente vai fazer. Está escrito em João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Foi Jesus, escute, foi Jesus que falou, que aquele que crê nele, tem alguém aqui que crê em Jesus? Tem? Então tá bom. Aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e maiores obras fará, porque eu vou para o Pai. Como é que ele termina esse verso assim, porque eu vou para o Pai? O que ele está querendo dizer? Vou completar, porque eu vou para o Pai e vocês vão me representar na terra. Por isso que eu já dei autoridade para vocês. E vou mandar um ajudador aí, um Espírito Santo que vai pegar junto com vocês. Quem está entendendo isso, gente? Ele repreende como homem. Agora, o que Jesus tinha de tão forte, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero bater nessa tecla,
ele tinha muita consciência de quem ele era e da missão que ele estava realizando. Jesus, ele sabia que aquela tempestade não podia acabar com ele, e que ele não ia morrer ali no meio do mar, porque ele vem com uma missão muito clara, e ele sabe quem ele é, e a missão dele não tinha acabado, então ele estava dormindo bem tranquilo. Cara, quando eu e você temos convicção de quem nós somos e da missão que estamos realizando, a gente sabe até a hora que é a hora da gente ir embora. A força de uma identidade estabelecida no meu coração, eu sou filho de Deus, eu estou em missão, vai fazer com que eu me posicione em fé diante da dificuldade. Quem está entendendo isso? É uma palavra que não dá pulo de alegria, mas é uma palavra que te ensina a se posicionar como filho de Deus. Jesus tinha segurança na sua missão, Jesus tinha segurança na sua chamada, Jesus sabia quem ele era, quem o Pai era, e qual era a missão que ele precisava cumprir. Jesus tinha muita segurança na sua Jesus tinha muita segurança na sua identidade. Nós aqui na igreja começamos ao longo do início do ano, desde a virada do ano, domingo de manhã, falando só sobre propósito. Avanço e crescimento no propósito de Deus. Foi ou não foi? Então você já entendeu que Deus não tem um propósito para a tua vida. Não já entendeu? Ele não tem um propósito para a tua vida. Você é um propósito de Deus. Não é que ele tem um propósito. Você é a tua pessoa. Não tem como separar o propósito de Deus de você. Se você para, o propósito para. É por isso que o inferno tenta nos parar de tudo quanto é jeito. Porque o inferno pode parar o propósito de Deus? Vou repetir, o inferno pode parar o propósito de Deus? Não, mas ele pode parar aquele que carrega o propósito. E se ele para quem carrega o propósito, ele para o propósito. Por isso, eu e você precisamos entender a nossa identidade, porque se você me responde com toda a tua força que ele não pode parar o propósito de Deus, por que você está com medo dessa tempestade? Você é um propósito de Deus e essa tempestade não vai te parar. Essa é a força da identidade te levantando para se posicionar em fé, queridos. É a mesma coisa que estava falando de Davi, ele também se posicionou em fé, porque Davi ele estava diante de uma baita tempestade, e a tempestade dele tinha nome. Qual era o nome da tempestade dele? Misericórdia, nunca viu filme de criança não, gente? Davi, o nome da tempestade dele era Golias. Pois é, teve algumas, né? Mas essa específica aí de Golias. Você está entendendo? Davi estava com uma tempestade de... acho que aquele cara tinha mais de 3 metros, irmão. Davi estava diante de uma tempestade gigantesca. Mas aí ele precisa... Como é que um baixinho, um pequenininho vai se fortalecer para enfrentar? É só você olhar para a declaração. Tem 2 lições que a gente precisa aprender com Davi nessa passagem. A primeira delas está exatamente em 1 Samuel 17, 26, na parte B. Porque Davi, ele abre a boca dele para dar uma declaração. Escute, Davi abre a boca dele para dar uma declaração, Anabel, que mostra para onde ele estava olhando. Quando ele abre a boca para falar... A palavra que sai da boca dele mostra, Nicolas, onde estava o foco dele. Então ele abre a boca para falar isso aqui, ó. Quem é esse filisteu? Incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo. O que é circuncisão? Circuncisão na antiga aliança era a marca da aliança com Deus. Todo macho, ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Como marca, como selo da aliança com Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo na nova aliança, ele fala, vocês não são mais circuncidados na carne, mas no coração. Não existe mais essa necessidade. Então, quando Davi... Ei, gente, presta atenção. Davi não está usando qualquer palavra. Davi não está chamando o gigante de feio, de bobão. Davi está chamando o gigante de incircunciso.
Davi está dizendo, ele não é circuncidado, eu sou circuncidado. Ele não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Davi está se fortalecendo na força de uma identidade, e está olhando, cara, ele é maior que eu, mas a minha aliança é maior do que ele. Diante de uma tempestade, se você tem convicção de com quem você tem aliança, com Deus Todo-Poderoso, você vai entender, a tempestade pode ser até maior do que você, mas ela não é maior do que o Deus que está aliançado com você. Pastor, isso aqui não é para você dar aleluia, glória a Deus e achar bonito, ficar alegrinho não, isso aqui é para você lembrar amanhã. Ei, é para você lembrar amanhã, quando a tempestade bater na tua porta, é isso que eu quero. Que você, na hora do problema, você lembre, cara, eu tenho uma aliança com Deus, essa tempestade não vai me matar. Incircunciso, primeira coisa, ele coloca o foco. Davi enfrenta o adversário com base unicamente na consciência da sua identidade com Deus. Davi sabia quem era, um aliançado com Deus, ele confiava nessa aliança. Pura consciência sobre a relação que ele tinha com Deus vivo em termos de aliança. Você tem plena consciência da relação que você tem com Deus, com quem você tem aliança? Você sabe o que é fazer uma aliança, cara? Meu irmão, se eu faço uma aliança com o Ronald, acabou para mim. O que der ruim para ele, deu ruim para mim. Eu não posso, a partir do momento que eu tenho uma aliança com o Ronald, saber que está dando ruim para ele e ficar na praia tomando água de coco. Se deu ruim para ele, eu tenho que estar onde está dando ruim com ele, porque eu tenho uma. Aí você acha que Deus está de boa com aquilo que você está enfrentando? Ele está de olho, meu irmão, e a qualquer momento ele intervém. Isso é ser aliançado. Você é um aliançado. Você é um aliançado com Deus. Davi era um aliançado. Tem outra declaração também que ele abre a boca dele para dar, agora no verso 45, que é a segunda lição que a gente tem que aprender. Davi abriu a boca dele e disse, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra você na minha força, na força do meu braço, porque eu já matei o urso, já matei o leão, você é o... Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você afrontou. Davi, ele entende muito bem, ele coloca tudo na prateleira certa. Esse cara não está vindo contra mim, nem contra o exército, ele está afrontando a Deus, e se ele está afrontando a Deus, ele é mais do que derrotado. Meu Deus, cara. Daí você não tomar aquilo que acontece na tua vida como algo pessoal. Eu sou um pobre coitado, coitadinho de mim, isso acontece comigo. Não, queridos, você está com Deus, você está em Cristo, você está com Ele, não tem como, não tem como. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, sim ou não? E Ele é o... Tem como acontecer alguma coisa com a minha perna sem minha cabeça saber? Nós somos um com Ele. Ele não está alheio a nada que está acontecendo na tua vida. Nada. E você precisa ter essa consciência como Davi tinha. Então Davi enfrenta o adversário como um representante, um substituto do seu povo. Ele fala que eu não estou aqui na minha força, eu estou aqui em nome do Senhor, eu estou aqui representando um Deus, eu estou aqui na força dele, eu estou aqui me posicionando. E isso é tão forte, queridos, que quando ele se posiciona e ele vence, não só ele vence, mas todo o exército vence. Porque o desafio do gigante filisteu era o seguinte, nós temos o nosso homem forte aqui, arruma um homem forte de vocês aí para brigar. E é o seguinte, qual dos dois ganhar, o outro exército vai ser escravo. Não vamos botar o exército para brigar não, vamos botar só 2 homens, quem perdeu, o exército perdeu. Então Davi, quando ganha Golias, ele ganha um exército inteiro. E todos os integrantes do exército de Deus, que estava todo mundo borrando as calças com medo, todo mundo ganha junto com ele, porque ele está como representante. O que é que você quer me dizer, pastor? Que o teu posicionamento de fé abençoa todo mundo que está à tua volta. Todo mundo que está à tua volta, principalmente a tua casa e a tua família.
Então, posicionamentos de fé, queridos, tem como base a consciência viva de nossa... Eu vou te perturbar para tu não dormir. O posicionamentos de fé tem como base a consciência viva da nossa... É isso. Para eu me posicionar, eu tenho que ter uma base firme. Tem que ter um alicerce. Como que eu vou me posicionar em fé? A base do meu posicionamento é quem eu sou nele. O apóstolo Paulo também entendeu isso, quando ele abriu a boca para dizer: posso todas as coisas na minha identidade em Cristo, naquele que me fortalece. Só quero te dizer que a tua identidade é a força da tua fé e do teu posicionamento de fé. E tudo que o inferno quer fazer, através de circunstâncias e de tempestades, é desfazer a tua identidade. Não permita. Porque é justamente na força da tua identidade que você vencerá. Agora, se você perde a força da identidade por causa da tempestade, você já perdeu a força para vencer essa mesma tempestade. Ficou complicado, né? Vou falar devagar. Você tem uma força de uma identidade. E é essa identidade que te faz vencer. Só que a força da tempestade que vem contra você quer fazer você questionar exatamente a tua identidade. E é exatamente essa identidade a força que vai fazer você vencer. Agora, se você perde a força da sua identidade por causa da tempestade, você perde a força para vencer essa mesma tempestade. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele vinha caminhando sobre a tempestade, na força de uma identidade, de uma palavra: vem. Quando ele olha para o mar e ele perde a força da identidade por causa daquilo que ele vê, ele perde a força. Como é que pode? Ele está andando em cima do mar, de uma hora para outra ele afunda. Porque ele perdeu a força da identidade, do foco dele, ele perde a força que estava fazendo ele vencer. A força que estava fazendo ele vencer. A força que estava fazendo ele andar. A força que estava fazendo ele ficar em cima da tempestade. Quando ele perdeu essa força, ele afundou. Mas segundos antes ele estava com força, mas de uma hora para outra ele perdeu, porque ele olhou para o lado de fora. A força que você precisa para vencer está dentro de você. Para onde você está olhando? E eu também. Essa é a pergunta. E qual é a nossa identidade? Está aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que em Cristo às vezes nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Então Deus não está dando uma declaração, presta atenção, igreja. A Bíblia não está dando uma declaração, graças porém a Deus, que em Cristo a gente nunca enfrenta problema. É isso que está escrito? Graças, porém, a Deus, que em Cristo a tempestade nunca vem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo é só sopa no pudim, senta na gelatina. Não. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Ele sempre nos conduz vitoriosamente sobre as dificuldades que enfrentamos. Na força de uma identidade, gente. Somos vencedores porque a nossa natureza mudou. Presta atenção nisso. Você não está perdido no meio desse problema, não. Você estava perdido antes, quando você não tinha Jesus. Agora que Ele te achou, você não se perde nunca mais. Significa que você e eu estamos enfrentando um problema, estamos perdidos, negativo. Ele nos conduz em triunfo no meio dos problemas mesmo. A igreja, como nova criatura, ela é vitoriosa por natureza. Meu Deus do céu, Deus é perdedor? Me responde, Deus é perdedor? A igreja de Deus então é perdedora? E quem é a igreja? Você! Então pare de associar o problema que você enfrenta com derrota.
que é isso que te deixa com depressão, ansiedade, porque você está olhando para o problema da maneira errada. Olha para o problema da maneira certa. Eita, meu Deus, estou enfrentando um problema, então já está pronto para vencer, porque tu sempre me conduz em triunfo, vou vencer, vou atravessar, vou avançar. Gente, muda tudo. Essa é a diferença da igreja que vence e da igreja que fica no meio do caminho. Não é a ausência de problema, é como se posiciona diante do problema. Tem alguém dormindo aqui? Diga amém. Não. Meu Deus, acorda, essa palavra te levanta. Quando a igreja é inaugurada? Ah, pastor, Ministério Peniel, acho que foi em 2005. Não, querido. Quando a igreja de Cristo é inaugurada? Na morte e ressurreição de Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo, a era da igreja, sim ou não? Então a igreja nasce da vitória de Jesus na cruz. Então a igreja já inaugura com vitória. Então vitória é a natureza da igreja, queridos. Preste atenção, é a nossa nova natureza que define a nossa condição de vitória em todas as áreas da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, que coisas, pastor? É o que ele vem falando antes, eu botei entre parênteses ali. Por isso que eu botei ali do lado, que é uma paráfrase, não é o versículo, porque eu alterei. Mas eu só juntei aquilo que ele vinha falando antes. Que ele vinha falando de tribulação, perseguição, ele vinha falando de várias coisas. Então, em todas essas coisas, o que? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, morte, tempestade, qualquer coisa. Porém, somos o que? Gente, presta atenção, tudo aponta para ele, tudo que você vai ver assim, ó. Tudo que você vai ver falando que a gente é vencedor, Adriana, você vai ver que não tem a ver com a gente, não aponta para a gente, aponta para ele. A gente acabou de ler. Graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Aqui é a mesma coisa. Somos mais do que vencedores por meio daquele que aponta sempre para a obra dele. A vitória na tua vida não depende de você, depende do que ele já fez. Pastor, essa palavra é uma palavra muito triunfalista. Não é a palavra triunfalista, não, é a Bíblia. É só aprender a se posicionar com a tua nova natureza. Então, ser igreja é ser um vencedor. Nossa natureza em si é vencedora sobre toda e qualquer circunstância. Só que eu e você precisamos aprender a lidar com isso. Porque eu e você, antes de entregar nossa vida a Jesus, a gente se mandava, a gente se governava. Então, quando um problema aparecia, a gente queria logo resolver, e era aí que a gente se arrebentava, sim ou não? Agora não. Está acontecendo um problema contigo? Você é de Jesus? Entrega para Ele. Apresenta para Ele e vai dormir. Está perdendo noite de sono por quê? Você tem solução? Já tentou? Não conseguiu? Entrega para Ele e vai dormir, é melhor. Se você entregar para Ele, você não vai ficar ansioso. Se você entregar para Ele, a depressão não te pega. O problema da ansiedade e depressão é quando eu fico tentando resolver o que eu não posso resolver. Eu não fui chamado para resolver o que eu não posso resolver, eu fui chamado para confiar em Deus. Igreja foi chamada para isso. Precisamos aprender a andar nessa nova natureza vitoriosa, que é mesmo diante do tiroteio você crê. Uma passagem dessa do Salmo 91, dizer que 1000 cairão ao meu lado. Imagina a cena. Imagina aí uma multidão, 1000 ao meu lado. Por que eu sei que 1000 é do lado esquerdo? Porque 10.000 é do direito.
Então cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu... Cara, toda vez que eu leio esse verso, eu fico me imaginando assim, ó, eu em pezinho, uma multidão de gente caída no chão, e eu em pé. Eu espero que você esteja em pé junto comigo. Porque é a Bíblia que está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo eu fiz a minha habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o que está escrito. É o que está escrito, tem a ver com a minha identidade, porque tudo que acontece a partir do verso 3, depende do verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem a ver com identidade. Toda a manifestação de Deus está associada à identidade. Olha aqui um versículo que fala, botei no bolso o negócio, estou aqui procurando. Olha aqui um versículo que fala sobre identidade. 1 João 5,4. Porque todo que é... Tem alguém nascido de Deus aí? É mesmo? Tu nasceu de novo? É mesmo? Então olha ali, é para você, hein? Todo que é nascido de Deus... Vence o mundo, as tempestades. E esta é, não será amanhã, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Se você é nascido de Deus, você vence. Pastor, está forçando o texto, não estou não. Olha quantas vezes aparece a palavra vitória e suas variações num verso só. Todo que é nascido de Deus vence, essa é a vitória que vence a nossa fé. Agora, preste atenção, a primeira parte do verso me qualifica. Ei, olha aqui para mim, não se distraia. A primeira parte do verso me qualifica para vencer. Todo mundo vence o mundo, amém? Quem vence o mundo? Então não é todo mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então a primeira parte do verso me qualifica. Opa, primeira coisa então, eu tenho que nascer de novo. Se você já entregou a tua vida a Jesus, tu já está na vantagem. É o novo nascimento. Então você nasceu de novo, sim ou não? Então está falando contigo, você está qualificado. Agora a segunda parte do verso é a parte que consolida a minha vitória, o exercício da minha fé. Na prática. Então preste atenção, a vitória que vence a tempestade é o exercício da fé na nova. Somos nascidos de Deus, somos igreja, somos seus filhos, somos vencedores sobre o mundo. E o mundo não são as pessoas, mas é esse sistema maligno governado por Satanás. Nós somos vitoriosos sobre esse sistema. Eu e você somos vitoriosos sobre o sistema do mundo. A natureza que habita dentro de você é vitoriosa. Como que eu tenho me posicionado diante das situações? Então ser um vencedor, querido, é em cada situação que eu e você enfrentamos, fazer valer a nossa natureza. E peraí, eu sou filho de Deus. Era o exercício da fé, a galera tinha que pegar o sangue do animal e passar na porta. Era o ato de fé deles. A morte tinha que passar e ir embora, porque o sangue simbolizava aliança. Então o nosso exercício de fé marca a nossa casa, gente. Com certeza, de repente, situações que eu e você enfrentamos, eu falar para você que você é um vencedor, a tua mente não aceita. De repente você está ouvindo essa mensagem, meu Deus, se o pastor soubesse que tu é que está vindo, misericórdia. Se o pastor soubesse como é que está a minha vida, ele não estava olhando para a minha cara, falando que eu sou mais do que vencedor, porque eu estou me sentindo mais do que derrotado, é mesmo? Não importa o que você está sentindo, importa o que está escrito a teu respeito.
Porque essa voz que você está ouvindo é da tua mente. A tua mente racional, quando olha para o lado de fora e vê tudo que está acontecendo na tua vida, diz que você não é um vencedor. Então, ser o vencedor é a condição, César, mais questionada pela nossa própria mente. A nossa própria mente vai questionar a nossa condição, ou seja, na prática a gente vê que a igreja vencedora abre mão da posição da vitória por causa dos questionamentos da sua própria mentalidade de derrota. Então, aquele problema, Ronald, ele vai me convencendo que eu estou com tanto problema, que na verdade eu sou um vencedor, mas porque eu acreditei no problema, eu acabo sendo um derrotado. Porque eu vou sendo convencido que não dá mais, e se você disser que não dá mais mesmo. Se o inferno, através das situações, consegue te convencer que acabou, aí acabou. Agora, se você disser que não acabou e Deus pega junto contigo, não acabou. Só que a força do convencimento do problema é grande. É o sintoma da doença, fala alto. É a dificuldade financeira, fala alto. É o problema de saúde, fala alto. É o problema dentro de casa, com o filho, com o marido, fala alto. As circunstâncias falam alto. Mas eu quero te dizer, se você for capaz de atravessar além das circunstâncias para crer no que está escrito a teu respeito, você se apegar com Deus, a tua fé pode modificar as circunstâncias. Nós fomos chamados para viver pela fé. Eu sei que é um baita desafio, te tira da zona de conforto, porque aí você para de botar na conta de Deus. Estou assim porque Deus quer. Não, Deus já fez uma obra de vitória, você tem que se posicionar em fé. Aí tirou da zona de conforto, fica difícil, né? O que nós sentimos a respeito do que enfrentamos, o que nós sentimos a respeito de nós mesmos, incapacidade, desânimo, medo, tudo isso aí na tempestade se manifesta. Eu me sinto incapaz, eu me sinto desanimado, eu fico com medo, eu me sinto indigno, não porque eu não mereço. Não é por mérito, é por graça. Ninguém merece. Se a gente for falar de merecimento aqui, estava todo mundo no inferno. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo foi salvo pela graça de Deus. Não tem merecimento. Eu não mereço mais do que você, nem você merece mais do que eu. A gente está aí a gente está dançando na graça. Ô Jesus, graças a Deus, vamos embora, me ajuda aí, pai, e tal. Eu e você estamos dançando na graça. Sentimento de culpa, cara, se tem uma coisa que o inferno é mestre, é sentimento de culpa. Ele mesmo faz você cometer o erro, depois ele mesmo vem dizer o que você fez de errado. Meu Deus do céu, que safado, desculpa a palavra, mas é isso que ele é. Dá uma raiva, cara. Ele mesmo apresenta o prato para a pessoa vai e come, depois ele fala: tu comeu, tu não vale nada, tu não merece nada, você é um crente pilantra e tal. Sentimento de culpa. Por isso que nós não podemos ser governados pelos... É um grande desafio, mas pela nossa... Então não estou dizendo que você não pode sentir, porque nós somos seres, todos nós podemos sentir medo, podemos ficar indignos, podemos sentir diversas coisas. O que não pode é eu começar a ser governado por isso. Quando que eu sou governado pelo medo, pastor? Ou pelo sentimento de indignidade, de culpa? Quando eu começo a agir com base nesse sentimento, ele está me governando. E eu não posso ser governado, eu tenho que agir com base no que está escrito. A mentalidade da verdade é que vai nos salvar numa hora dessa, gente. Vencemos as tempestades com a crença da vitória de Jesus. É o que ele mesmo disse, eu já falei esse verso várias vezes. Eu botei na versão amplificada, que abre bem o entendimento. No mundo, vocês passam por aflições, testes, provas, mas é preciso ter bom ânimo, confiança, coragem, certeza, porque eu venci o mundo e o venci para vocês. É aquilo que eu falei no começo, Deus não é grande para Ele mesmo, porque Ele é Deus. Ele não é vitória para Ele mesmo, porque Ele é Deus. Ele não é paz para Ele mesmo, porque Ele é o Senhor da paz. Ele não é provisão para Ele mesmo, porque Ele é Deus. Ele é tudo isso para mim e para você.
Todas as manifestações dele visam o bem do homem. Então preste atenção, eu não sou vencedor porque eu sinto que sou um vencedor. Eu não sou um vencedor sobre a tempestade porque está tudo bem na minha vida e a tempestade não vem. Eu sou um vencedor porque é a minha natureza, igreja, vencer, gente. Ser um vencedor não é um cartaz que eu carrego dizendo que na minha vida não tem problema. Ser um vencedor não é isso. Porque todos nós, eu e você, enfrentamos problemas e dificuldades. Enfrentar problemas, dificuldades, lutas e tempestades não são, quero que você guarde isso nessa noite, estou acabando. Problemas, dificuldades, situações, tempestades, não são selos de derrota, são alavancas para o sucesso. Na vida de um cristão, filho de Deus, escute isso, cara. Se você tem uma aliança com Deus vivo, você entregou a sua vida a Ele, você é filho de Deus, você serve a Deus, você está realmente empenhado na sua melhora de caráter, de personalidade, a sua melhora de vida, realmente você entregou sua vida a Ele, você está empenhado em ser uma pessoa melhor a cada dia, realmente empenhado em parecer cada vez mais com Jesus a cada dia, realmente você está empenhado na tua mudança de vida de verdade. Se você está nessa trajetória, todos os problemas que você enfrenta, eles só cumprem um papel na tua vida: treinamento. Treinamento. Se você está numa rotina de avanço e de crescimento espiritual, os problemas só servem para te treinar e não para te matar. Agora, você precisa ter muita consciência da tua identidade, porque é na força da tua identidade que você vai vencer a tempestade. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar pela tua vida. Quero aproveitar também